9h08 em Mato Grosso do Sul. Estamos entrando na segunda hora do Jornal CBN Campo Grande dessa quarta-feira, 1º de junho de 2022. CBN Campo Grande Economia. E nós estreamos agora a coluna Menos Imposto, Mais Trabalho, um espaço para esclarecermos os dados da economia fiscal e tributária de Mato Grosso do Sul que impactam no dia a dia do cidadão. A proposta é levarmos as informações técnicas de uma forma compreensível para nossos ouvintes. Afinal, destrinchar questões tributárias e fiscais não é uma tarefa fácil. Mas quem paga impostos deve saber o que diz a lei, como é feita essa arrecadação e como os recursos são aplicados pelo poder público. Hoje vamos conversar com o ex-presidente do Sindifiscal, Sindicato dos Fiscais Tributários de Mato Grosso do Sul, Francisco Carlos de Assis. Bom dia, eu posso chamá-lo de Chiquinho, como todos o conhecem? Bom dia, Dani, bom dia aos ouvintes da CBN Campo Grande, bom dia a todos os ouvintes da rede RCN de imprensa, né? Hoje é dia da imprensa, parabéns a vocês, parabéns a todos os profissionais dessa área. Sim, sou mais conhecido como Chiquinho Assis, né? Temos aí uma história dentro do fisco do estado de Mato Grosso do Sul e com bastante prazer e orgulho represento a maior categoria do fisco no estado, né? Estamos aí para falar um pouquinho do sistema tributário, área que a gente abraça com bastante carinho, e um setor que com certeza pode contribuir muito, né, para o futuro da nossa gente, que vive aí uma expectativa enorme por uma justiça fiscal e uma melhor distribuição de renda. E eu começo a nossa entrevista pelos dados que foram divulgados esta semana no boletim Observatório Econômico do Sindifiscal. A entidade está propondo uma redução da carga tributária no estado a partir do ano que vem. Como isso será possível? O ICMS seria reduzido para quais produtos e serviços? Perfeito, Dani. Dani, a você que está nos ouvindo, né? O estado, felizmente, vive um momento de equilíbrio fiscal. Isso é extremamente importante dentro de uma escolha de política fiscal e de gestão feita pelo governador Reinaldo Azambuja, oportunizado aí por um momento, né, de saúde financeira que o estado vive. O equilíbrio fiscal nada mais é do que você ter mais receitas, né, ter mais dinheiro em caixa, do que as despesas para serem pagas. Isso foi atingido com várias medidas essas que oportunizaram em 2021 um superávit da ordem de perto de 2 bilhões de reais do Estado. Quando você tem essa saúde financeira, né, quando você tem um equilíbrio fiscal, isso oportuniza aos técnicos, né, vislumbrarem uma situação em que, se você consegue regular esse superávit, esse valor superior de receitas, que você reduz essa carga tributária em vários setores, né, oportunizando assim uma maior lucratividade com consequente poder de investimento do empresariado. Se você tem uma diminuição de carga tributária que oportuniza uma saúde financeira para as empresas, com certeza o empresariado vai querer crescer e oportunizar mais postos de trabalho. Por isso, a gente tem um lema dentro dos nossos estudos que é oportunizar a discussão de menos impostos com mais trabalho. A possibilidade disso acontecer, diante dos estudos que nós apresentamos através do nosso Departamento Observatório Econômico, ele coloca aí uma previsão, né, de possibilidade de redução da ordem de 6% na carga tributária do Estado. Isso significaria algo em torno de 1 bilhão de reais de redução. De que forma, você perguntou, que isso pode ser feito? Sim, você primeiro privilegia setores que podem ter uma capacidade de investimento e de oportunidade de posto de trabalho maior, né? E esses setores, você elenca aí, são vários, né? Tem o setor de combustíveis, a energia elétrica, o setor de comunicação, o setor de transporte, a indústria, né? O varejo, o setor de atacado. E de que forma isso pode ser feito? O Estado pode
exercer até um exemplo na federação, por conta dessa saúde que ele vive hoje, de não depender, não aguardar a reforma tributária federal que vem sendo discutido no Congresso Nacional, mas já providenciar como exemplo uma discussão ampla dentro de um elevado nível de discussão entre setor público, empresariado e trabalhadores, como um sentido de fazer essa redução da carga tributária através de redução de alíquotas, né, de modulação da margem de valor agregado em alguns produtos. Essa margem de valor agregado são percentuais que o Estado estabelece para fazer a tributação na substituição tributária de alguns produtos. IPVA, uma redução da alíquota é viável para o Estado? Sim, sem dúvida. Inclusive, nós temos uma previsão de uma possibilidade de uma redução da ordem de 20% no IPVA, que para o Estado, dentro das suas receitas totais, isso seria basicamente um quase nada, porque representa 1%, uma redução de 20% no IPVA representaria apenas 1% nas receitas totais do Estado. Então, é essa saúde financeira que oportuniza essa discussão, obviamente, né, que isso depende de uma escolha dos próximos governantes de qual política fiscal vai adotar para o nosso Estado. Os técnicos do Sindifiscal também propõem uma revisão na tabela do Fundersul. De que forma? O que pode ser mudado? A revisão na tabela do Fundersul ela já é oportuna, né? O Estado viveu, no início, principalmente, do governo do Reinaldo Azambuja, ele teve uma herança, digamos assim, maldita do gestor anterior, que simplesmente na folha de pagamento o Reinaldo Azambuja herdou um aumento da folha de pagamento da ordem de 55%. E isso praticamente inviabilizava o primeiro governo do Reinaldo Azambuja. E ele veio promovendo algumas situações buscando esse equilíbrio, né? Se ele já tinha pacificado um aumento de despesa que ele não poderia deixar de honrar, ele tinha que buscar mais receita. É como lá em casa, né? Se você dá o cartão de crédito para a esposa, a hora que chega a fatura, teu salário não consegue pagar a fatura, você tem que buscar mais receita, né? E o Estado fez isso, foi buscar mais receita. E uma dos pilares desse buscar mais receita foi o Fundersul. Hoje o Fundersul dá uma capacidade de investimento muito alta para o governo, né? Então, veja, hoje o Fundersul, dentro de uma discussão, é possível se rever a tabela atual de base de cálculo do Fundersul, com fixação de um teto, né, de arrecadação em torno de apenas 8% do orçamento, garantindo aí uma capacidade de investimento no Estado com justiça fiscal. Esse 8% do orçamento seria um teto de arrecadação que hoje não tem, né? Então, seria uma novidade dentro desse bolo arrecadatório dentro do Fundersul, de que haveria um percentual de estabilidade para o governo ter o seu investimento, mas também não poder exceder em até 8% do que está orçado, coisa que hoje acontece. Hoje o Estado arrecada bem mais de 8% com o Fundersul em cima das suas receitas totais. A tão esperada reforma tributária pela população está pautada no Congresso Nacional. Além dessa possível redução de tributos, de que forma Mato Grosso do Sul pode se tornar um estado mais justo dentro dessa política fiscal? Eu pergunto isso porque atualmente o estado tem registrado um superávit na arrecadação. E a gente vê, de um lado, altos impostos, de outro, a falta de maiores investimentos em algumas áreas, como qualificação profissional, saúde e infraestrutura de transportes. O que ocorre, na sua opinião? Isso vem acontecendo, né? E nós temos também dentro das propostas que nós estamos oportunizando discutir com a sociedade uma revisão dos benefícios fiscais. Os benefícios fiscais podem corrigir isso na questão da oportunização da formação de mão de obra através da educação, né? Os benefícios fiscais eles têm capacidade para investir em uma educação voltada para a formação qualitativa da mão de obra no Mato Grosso do Sul, né? Isso já vem acontecendo, tem os institutos federais que praticam essa política de educação profissional, né? Isso é necessário. E a gente tem muitas vagas Isso abertas, é necessário, milhares, né? até mesmo porque o Estado ele vai praticamente oportunizar a mudança da matriz econômica do Estado. A rota bioceânica vem aí, óbvio que não é uma situação de curto prazo. Eu acredito que em 3, 4 anos a rota bioceânica será uma realidade. Daí também a responsabilidade que o cidadão terá
na escolha do seu governante, né? Nós não vamos poder ter aventureiros nesse momento que vive o nosso Estado, né? A qualidade do gestor vai ter que ser voltada por uma gestão mais qualitativa na questão de entender o empresariado, entender de que forma essa matriz em torno da rota bioceânica, que vai colocar o Estado com um potencial de logística, sem dúvida nenhuma, em destaque no país, né? Isso vai atrair grandes corporações. Então, a reforma tributária também, que hoje, infelizmente, recebemos a notícia que estava pautada no Senado, foi retirado da pauta do Senado, né? Ela engatinha, né? Ela, no linguajar popular, às vezes dá um boa noite Cinderela nela para ela adormecer e ficar quietinha lá. E a gente precisa oportunizar essa discussão. Talvez seja a maior discussão hoje no Congresso Nacional. Para se ter uma ideia, os impostos de consumo, o ICMS, né? Propriamente dito, que é o imposto maior do Estado, hoje nós temos, cada Estado tem uma legislação. Isso aumenta em muito o custo do Brasil. Uma empresa que tem uma filial em cada Estado, ele pratica 27 legislações. Isso é insano, né? Isso aumenta o custo das empresas. Isso precisa reduzir. Isso está em discussão lá dentro da reforma tributária. Então, o Estado vive um momento, né? Um momento de oportunidades, um momento em que a gente precisa, sim, ter um viés olhado primeiro para a população precisa de uma menor carga tributária. Hoje, sem dúvida nenhuma, o país tem uma reversão na ótica da melhor carga tributária. Quem ganha menos hoje no país paga mais imposto. Isso é injusto. Não existe essa justiça fiscal hoje no país. E é aí que entra uma próxima questão que eu quero te perguntar também. Caso o projeto de lei complementar que limita as alíquotas estaduais sobre combustíveis e energia elétrica, o PLP 18, seja aprovado no Senado e sancionado pelo presidente, quais serão os impactos para o bolso do cidadão, já que você está falando, inclusive, em relação a isso? Dani, você que está nos ouvindo, isso, na verdade, é extremamente importante a gente abordar essa situação do PL 18, que passou na Câmara Federal, está em apreciação no Senado, né? Isso é extremamente importante porque nós vivemos um momento de disputa política, né? E tenta-se dar a esse PL uma noção de que isso vai impactar no preço final dos produtos, né? E, na verdade, para os técnicos, isso não condiz com uma verdade, né? Isso foi mais voltado por conta da situação dos combustíveis. O preço dos combustíveis hoje virou o maior terror do brasileiro, né? Isso precisa acabar. Isso é uma situação que a gente vem tentando esclarecer para a população, mas que os políticos, principalmente os deputados federais que aprovaram esse PL 18, né, disseram, nós vamos diminuir o preço do combustível. Isso é uma grande inverdade, né? Isso é uma grande inverdade. O pano de fundo de tudo isso tenta se ocultar a realidade hoje da majoração dos preços de combustível na bomba. Porque a grande realidade é que a carga tributária desse setor ela já vem sendo atacada há bastante tempo como forma de se tentar reduzir o preço final. E é isso que importa. O que importa é o que o cidadão brasileiro vai pagar no produto que ele compra no dia a dia, né? E isso, sem dúvida nenhuma, o Senado, a Câmara Federal aprovou um limite de teto para o ICMS de 17%, né? Para alguns setores aí. É o setor de combustível, o setor da energia elétrica, a comunicação e o transporte coletivo. Essencial para a vida do brasileiro. Todos esses setores são essenciais para a vida do brasileiro. Mas, como técnico, eu tenho que afirmar, dificilmente o impacto dessa redução da carga tributária vai chegar no bolso do cidadão. E eu digo por quê? Porque existe o principal produto e fator da inflação hoje no país é o preço do combustível, é o preço da gasolina. Porque o preço da gasolina, o preço do óleo diesel, ele impacta em todos os produtos, no preço final de todos os produtos. O produto não chega na mesa do trabalhador sem ter sido transportado. E o maior custo hoje dentro da precificação dos produtos é o combustível, é a gasolina. E isso tem sido o fator preponderante para o aumento da inflação, para a diminuição do poder de compra do cidadão e que precisa ser atacado. E de que forma? O que é responsável hoje pelo aumento do preço da gasolina? É o sistema de precificação que a Petrobras adota, né? Onde ela estipula esse preço pelo mercado internacional.
Francisco Carlos de Assis, mais conhecido como Chiquinho, ex-presidente do Sindifiscal, Sindicato dos Fiscais Tributários de Mato Grosso do Sul, conversando aqui com a gente, estreando a coluna Menos Imposto, Mais Trabalho. Quarta-feira, nesse mesmo horário, tem mais bate-papo aqui com o Chiquinho. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Dani. Obrigado a todos que estão nos ouvindo, né? Nós, dentro desse momento que a gente vive de disputa eleitoral, a gente vem tentando oportunizar discussões para que a gente possa colocar dentro dos projetos de programa de governo dos candidatos, principalmente a governador do estado, que olhe para a situação do brasileiro, olhe para a situação do cidadão sul-mato-grossense, que exige providências no sentido de melhorar o seu poder aquisitivo. E, sem dúvida nenhuma, as propostas que estão surgindo de dentro dos nossos projetos são, sim, no viés de tentar diminuir a carga tributária do bolso do brasileiro, oportunizando uma maior lucratividade para as empresas, com essa lucratividade o investimento retornar em mais postos de trabalho. E isso justifica esse lema que a gente tem levado dentro dos nossos estudos de oportunizar a discussão em torno de menos impostos com mais empregos. Então, agradeço aí a oportunidade de poder estar falando. Quem puder e gostou da nossa fala em cima do que a gente vem apresentando, esses trabalhos estão à disposição nas nossas mídias sociais, né? Eu sou o Chiquinho Assis, presidente do Sindifiscal. Quem quiser nos sigam, né? Que a gente vai poder estar falando mais a respeito desses temas tão importantes hoje na vida dos brasileiros. Obrigada e até quarta que vem. 9h24 em Mato Grosso do Sul.